Você que ainda não almoçou, para você que está almoçando, uma boa tarde. Vamos começar mais uma live comigo, nosso mestre professor Alexandre, com um tema muito legal, muito importante, e eu percebo que é um tema que o pessoal fala bastante aqui, pede quando a gente faz as enquetes. Já vou aceitar aqui o Alê. Várias enquetes já apareceram esse tema relacionado. Nós já temos duas lives referente a este assunto. Vamos ver se o Ale vai entrar aqui. Ale, você tá me vendo? Opa, eu vou te Opa! ver! Eba, estamos nos vendo! Uhum. Delícia! Você tá preparado aí, Ale? Aqui eu tô. Preparadíssimo. Delícia! Cigarro, café, tudo que eu preciso. Você já tá com o combo da live, né, Ale? Eu tô com a minha aguinha com gás aqui, ó. Olha, é interessante, né? Um pouco antes aqui de começar a live, eu entrei na nossa página, que nós temos uma página aqui também no Instagram, que chama Psicanálise em Debate, que nós fazíamos a live por ela, mas como o Instagram limitou o acesso, né? A partir agora só de quantas pessoas? 1.000, né? Mil inscritos, eles iriam abrir as lives agora. Então, nós estamos em luto porque tiraram a live de nós, da Psicanálise em Debate. Mas a Vai gente está encontrar outro elaborando lugar. muito bem. Mas a gente está elaborando muito bem esse luto, não é verdade? A gente está Uhum. ressignificando aqui através da minha página e da página do Alê. E voltando, brincadeiras à parte, né, Alê? Achei muito interessante porque eu falei assim, eu lembro que a gente já falou sobre luto, morte relacionado a esse tema, vira e mexe aparece, né? Sim. E olha, nós temos duas lives ali. Uma Aham. o ano passado e uma este ano. O ano passado foi a live Vamos Falar sobre a Morte. E este ano aqui, no mês 4, abril, nós falamos luto em psicanálise. Sim. E agora o tema está quando a dor do luto não passa. Achei muito interessante, né, essa frase, assim, porque a sensação que me deu, Ale, é de uma luta em um luto, né? A pessoa que está lutando para sair de um luto, mas ao mesmo tempo, o que que essa pessoa ela entende que é sair de um luto, né? Sim. Então, eu acredito que é importante, assim como a gente faz em todas as lives, né, poder primeiro entender sobre aquilo que a gente vai falar, né? Falar um pouquinho melhor, né? Tá, mas o que que é luto? O que que é considerado um luto? A gente pode pensar que o luto é qualquer perda, ou só são perdas significativas, ou também o luto ele é algo, pode ser uma perda física, da gente perder alguém, um ente querido, Uma ou o parte luto de também si. uma parte de si, né? Ou o luto também, né, Ale, pode ser um luto simbólico, né? De algo, de um status que a gente tinha e hoje a gente não tem mais, A gente né? fala que a adolescência tem que elaborar o luto da infância. Olha só, né? Então, existem, né, esse luto da infância, o luto do corpo, o corpo da criança que foi perdido, os pais da infância, tudo isso são lutos, né, Ale? Não. E então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou passar a palavra para você e vamos aí debatendo. E eu também, claro, não tem como a gente não citar a questão de quando eu li também, né? Quando a dor do luto não passa, não tem como a gente não falar sobre a melancolia, né? Sim. Porque assim, exatamente a diferença de um luto saudável para um luto que não passa e outra. Primeiro, não passa, mas quanto tempo? Quando que o objeto, quando que aconteceu essa perda, né? Que a gente de repente está achando que está demorando demais e esse luto não passa, não é verdade? Então, assim, são vários parâmetros, são várias situações que a gente precisa contextualizar, né, Lê, para a gente poder aí ter um norte e debater. Bora lá, Lê. Bora lá. Então, sempre é importante nos situarmos no tempo e no espaço para a gente poder dizer de que lugar a gente está falando e, Sim. e de que lugar as pessoas estão nos ouvindo, tá?
Quando vem uma pergunta dessa, o luto que não passa, a primeira coisa que me surge é, mas por que que a pessoa quer que o luto passe? Uhum, Né? Que ideia é essa de que a gente, no modo ocidental que a gente tem no Brasil, de enterrar os mortos, né? A gente, uhum, depois do velório, no funeral, enterro, né? Ou cremou, ali já deveria ter acabado o sofrimento, né? Tem uma negação que beira a psicose, uma negação da presença da morte na nossa cultura, né? E eu acho sim, que quando muito forte, né? vem uma pergunta dessa, ela vem deste lugar, né? Deste lugar que nega a morte como uma possibilidade da vida, que nega a Uhum, morte como uma presença constante na vida, né? uhum, Dessas uhum. ideias, dessas ideologias que o nosso mundo ocidental, capitalista, neoliberal, o nome que a gente quiser dar para esse cenário no qual a gente se constitui como sujeitos do mundo, né? Esse universo todo amplo de significações que negam a presença da morte o tempo todo, não conseguem lidar com a possibilidade dela, né? E a Uhum. gente vai recorrer para entender um pouco isso àquele texto antigo do Freud já, né? O tal do totem e tabu. Tá bom. Que a gente, Uhum. que a gente sempre menciona ele pela importância que ele tem na perversão, no bom sentido, né? Que o olhar da psicanálise lança sobre essa cultura, né? O que a psicanálise vai dizer é que todos os sistemas culturais, né, baseados. Só um pouquinho que está passando um caminhão aqui na minha orelha. Todos os sistemas Percebi. culturais, civilizatórios, baseados em qualquer tipo de religião, e não existem sistemas culturais civilizatórios que não tenham na base algum tipo de religião, que seja a mais, entre aspas, primitiva, simples, infantil, como as mitologias dos nossos povos originários, sejam as mais complexas, né, como as religiões aí, católicas, judaicas, espíritas e etc. e tal. Não existe cultura sem uma base religiosa. E é esta base religiosa que faz com que a cultura se instale no drible da morte, né? Na Uhum. negação da morte, na sobreposição da morte, né? Então, Freud, no Totem e Tabu, ele fala sobre o início das civilizações. Os totens eram animais, elementos da natureza, pessoas da própria tribo, né? Que ganhavam ali uma sobrevida ao serem totemizadas e serem, dali em diante, cultuadas pelos seus membros, pelos seus clãs, né? Então, a cultura se inicia negando o fato da morte, para compreender Olha o só. fato da morte. E as nossas compreensões todas, desde os tempos mais primitivos, falam sempre de uma outra vida. Na melhor Uhum. das hipóteses, na pior das hipóteses, a morte é apenas uma passagem para uma outra existência. Ela não é um fato em si, né? Ela não é pensada, ela é negada, De novo. colocando-se, atribuindo-se a ela apenas uma passagem de uma vida para outra Não. vida. E nossos sistemas de crenças no plural, porque eles são inúmeros, eles são absurdamente infinitos, né? Tratam o tempo todo disso, seja numa tribo originária, de povos originários, encruada no Amazonas, que ninguém ainda nunca viu eles, a maneira como eles lidam com o mundo natural deles, né, ficam rodando ou são sedentários e trabalham a natureza, seja aqui numa capital absurda como viver em São Paulo. Em qualquer Sim. lugar,
nós vamos ter uma série desses sistemas culturais que negam a presença da morte. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção na pergunta é isso. O luto tem que ser superado. Uhum. E tem que Como ser assim? superado numa velocidade condizente com as necessidades da vida. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é sorry, desculpa. Não é assim que as coisas funcionam, Uhum. Ainda né? mais o tempo emocional, né, Ale? O tempo Sim. psíquico, né? Que é um tempo totalmente É. diferente, não vai na mesma velocidade que o nosso Cronos, que é aqui, Não. né? Agora, essa hora, E meio-dia e nem, 4, né? e, Dia 15. Não e tem nem data tem. e hora para acabar, né? O Não, sofrimento. e uma das definições que o Freud faz do inconsciente é que ele é, atemporal, ele não conhece uma sequência de tempo. Passado, Uhum, presente e futuro, as vivências, estão todas lá misturadas como se fossem exatamente a mesma coisa. O inconsciente uhum, desconhece a temporalidade, né? É uhum, atemporal. Então, uhum, a gente chega neste lugar, né? Existe aí uma métrica, talvez, no mundo que a gente está vivendo hoje, talvez com o império da ansiedade dominando absolutamente todas as relações, todas as ações humanas, né? Um desejo de que você tenha uma técnica, um método para abreviar o processo. Até reconheço a importância do processo de luto, da pessoa do ego se reconstituir, encontrar sim, novos sentidos na vida depois de uma perda significativa, mas isso tem que sim, acontecer num tempo, né? Aí isso. a gente vai para uma literatura recente, muito literatura recente, né, dos nossos tempos. É muito utilizada na formação em psicologia, na formação que a gente fala em tanatologia, de uma psiquiatra americana chamada doutora, né, psiquiatra, médica, doutora Elizabeth Kubler-Ross, que fez um trabalho para falar sobre as 5 reações mais Sim. comuns, né, ao lidar com a mortalidade. Então, ela fez um trabalho genial, incrível, fundamental, com pacientes que estavam à beira da morte, com o diagnóstico de que, cara, não vai dar, mais dia menos dia você está fora, né? Ela fez um trabalho junto com o padre do hospital, junto com os médicos residentes desse hospital, porque até entre a comunidade científica era difícil trabalhar essa questão da morte, trabalhar ali com médicos, então foi mais um pessoal, fez uma pesquisa extensa, fundamental, de acolhimento, de conversas, para entender essas 5 reações mais comuns, né? E que Uhum. acontecem a cada tempo, no ritmo da pessoa. Então fala lá inicialmente de uma negação, vai Sim. passando pela depressão, pela raiva, Barganha, pela barganha até chegar na aceitação final, tá? Não aceitação. é essa a É. ordem. Mas aí a Uhum. gente vem com este conteúdo, com uma graduação em psicologia, e o que Uhum. acontece quando a gente traz um conteúdo para essa graduação em psicologia? A mesma coisa que acontece quando a gente vai ensinar sobre sexualidade infantil numa graduação em psicologia. As pessoas querem entender que são fases, fases que umas se sucedem às outras. Aí o professor pira. E fala nisso, parabéns, Ale, é seu aniversário. É seu aniversário, não, é o dia dos professores. Seu Meu aniversário é o ano aniversário que vem, é daqui a um mês. daqui um mês. Ale, eu falo daqui o ano que vem. Ale, o tempo, É, olha, eu tô até Débora, é a vermelho. Elizabeth Kubler-Ross mesmo. É, É, ai, então, Ale. então é isso, a gente precisa saber com quem está falando sobre. Então, mesmo essas reações, esse estudo fenomenal da doutora Elizabeth Kubler-Ross, né, fala de reações. Você pode ter, a Sim. pessoa pode ter todas no mesmo dia.
Pode ter Uhum. 3 no mesmo dia, pode começar com uma aceitação, depois vem uma revolta. O É processo é dinâmico, de né, Ale? cada um, é dinâmico, é isso. A gente bate nessa tecla, né? Desde que nós começamos esse espaço. A psicanálise vê as coisas de uma maneira dinâmica, enquanto a psicologia quer ver as coisas de uma maneira mecânica. Então a Uhum. pergunta me suscita essa ideia mecanicista, de que está demorando para terminar esse Demais. processo. Exato, E ao exato. fazer esta pergunta, está demorando para terminar esse processo, na minha concepção, está ignorando o que é este processo. Exato, Ale, é isso mesmo. O Uhum. É que, o que eu que é o senti. processo de luto? E, então, assim, não acho que na pergunta até tem uma questão sobre diferenciar o luto da melancolia. Eu acho que tem uma ignorância sobre o que é o processo de Uhum. luto, Sim, né? sim, não, não tem nem conhecimento da melancolia. O processo de luto é você tem que se refazer após uma perda significativa. Uhum. Mas E, essa perda significativa passará a fazer parte de você o resto da vida. É isso, uma marca. Sabe, fica aquela mesma discussão que a gente fez em outro momento recente sobre o trauma. Né? Ah, o trauma, e aí a pessoa quer se livrar do trauma. Não, você não se livra ah, do trauma. É uhum. constitutivo. Sim, Você vai se sim, fazer a partir destes acontecimentos na tua vida. Eles te exato, remodelam, eles fazem com que você tenha que se reorganizar até uma nova sim, perda. exato. Que vai suscitar novamente a anterior, né, Ale? Então, acho que Ô, Ale, pá, eu só ia dizer isso aqui. A fala. questão fundamental é a gente entender o que é o luto para o Isso, psiquismo. isso, isso. E é Pode falar. exatamente aí que eu quero entrar, porque a gente esquece, a gente em geral, tá? Senso comum eu tô falando, não tô falando agora deste lugar de analista, eu e o Ale. No senso comum, a gente, quando perde algo, um animal de estimação, pessoas, um lugar, né, profissional, enfim. Quando a gente perde algo e está vivendo luto, a gente esquece que não é só, na verdade, aquilo que a gente perdeu, não é só o objeto que a gente perdeu, não é só a pessoa que a gente perdeu, não é só o emprego que a gente perdeu, mas é o quê? É o que? Todo esse tecido que nos nomeava junto com o objeto que foi perdido, né? Por exemplo, uma mulher que é casada perde o marido, né? Ou perde o namorado, ou perde a namorada, ou um homem que perde o namorado, enfim. É, quando tem essa junção, esse relacionamento, os dois ganham um novo status, não é, Ale? Os Sim, dois, eles passam a participar na sociedade agora num outro status. Em que sentido que eu estou dizendo? Por exemplo, eu sou a mulher do André Eduardo Sandrini, né? Quem é o André? O André trabalha na empresa tal, ele é formado em tal, né? Falando de mim. Então, tal. é Então, marido da assim, Thaís Juliane. que é marido da Daís Juliane, que é psicóloga, psicanalista. Então, assim, ele tem esse estado que concede a ele, né, Ale? Então, ele está num lugar que isso passa também a fazer parte dele, só que isso não é sentido de uma forma tão consciente. Isso fica muito de forma inconsciente, porque isso vai sendo naturalizado, né, Ale? Isso Sim, acaba sendo naturalizado. E aí, quando a pessoa perde este objeto, o que, que acontece? Ela perde tudo isso. Também, além do objeto, ela também está perdendo tudo isso, né? Então a Daíse que não é mais, Deus o livre tenha por muitos anos meu marido, a Daíse que não é mais esposa, né? Mulher do, ela era a mulher do André que trabalhava em tal, então assim, além de elaborar a perda do marido, além da gente elaborar a perda de um trabalho, a gente também precisa elaborar tudo que a gente perdeu que fazia parte deste trabalho. As amizades de trabalho,
o título que você tinha naquele lugar, que de repente você, claro, você pode levar para outro, porque é seu título, ou de repente você tinha um título, você era gerente naquele lugar, mas agora você não está conseguindo se encaixar novamente numa gerência, então de repente você vai precisar aceitar um trabalho menor de coordenador. Então tem esse luto. Então, quando a gente fala de luto, né, Ale, a gente está falando não só do objeto, mas de tudo isso que faz parte do luto. E primeiramente, a gente ter essa consciência do que se perdeu. O que se perdeu com o objeto perdido? Tá. E também, vou passar a bola para você, só para eu concluir. O que se perdeu? Aí você vem com a tua. O que se perdeu? O que se perdeu com o objeto? O que foi junto com o objeto? Mas também o que ficou? Tá, eu perdi, mas o que ficou? Dessa perda que eu tive, o que ficou aqui? O que continua comigo? E o que eu posso fazer com isso? Bora. Tá. Falei bastante. A gente vai falar sempre da cena do inconsciente. Então, o sujeito... Vou dar outros nomes para a questão não ficar personalizada em pessoas. Temos João e Maria, tá? João é uma pessoa que é filho de outras duas pessoas, se cresceu, se colocou no mundo com as escolhas dele, etc. e tal. Maria, a mesma coisa. Maria é uma pessoa, tá? É uma sujeita. João é um sujeito, Maria é uma sujeita. Esses sujeitos se afeiçoaram. Sim. Desenvolveram laços afetivos. A pergunta é, o laço afetivo é pela pessoa, o laço afetivo que a Maria, os laços afetivos, no plural, que a Maria desenvolve pelo João, são pelo João? Os laços afetivos que o João desenvolve pela Maria, são pela Maria? Não. O que acontece aí? O que buscamos nos amores, nos vínculos amorosos que a gente desenvolve na nossa vida, o que buscamos são coisas propriamente do inconsciente. A gente busca, num processo de amor, se apropriar de características que eu vejo naquele objeto amado, que inconscientemente eu quero para mim. Né? E claro, não vou gostar de uma série de características do objeto amado que eu não gosto. Aí eu vou moldando o João e João vai moldando a Maria de acordo com seus impulsos, com a sua pulsão de vida, suas pulsões de vida inconscientes. Então, o que se perde, tá? Quando algum dos dois morre, não é a vida do João como ele é, não é a vida da Maria como ele é, né? E isso se perde, é óbvio, a pessoa morreu. É real. Tá? Isso nós estamos falando de lutos causados por morte, né? A pessoa morreu, a pessoa real morreu. Mas o que eu perco são todas as minhas projeções inconscientes, o meu afeto, todos os meus afetos que eram direcionados àquela pessoa. Então, quem precisa se reconstituir após uma perda é o meu ego. Que eu me fiz durante muito tempo, eu estruturei, eu anexei, eu trouxe para mim, né, para minha identidade, para minha personalidade, características dessa pessoa. Agora eu preciso continuar existindo, ter um novo projeto de existência, que é isso que vai diferenciar o luto da melancolia. O luto, o ego sobrevive. Mas não sobrevive tal como ele era. Ele sobrevive apesar dessa dor que ele vai ter que passar, vai ter que sentir, vai ter que sofrer. Não existe outra forma. Então, nesse sentido,
né? É muito Uhum. mais do que status, posição social, né? Sim. O emprego, Uhum. nome do que faz. São as Uhum. projeções inconscientes que estão em jogo nesse investimento afetivo. E volto a dizer, estamos falando aqui de luto pela perda de uma pessoa, Sim. tá? Que esse é o tema central do luto. Uhum. Uma pessoa objeto de amor. Mas a Uhum. gente passa por processos de luto, na verdade, a vida inteira. Não é porque Uhum. perdemos pessoas a vida inteira. Isso também acontece, né? Sim. Mas o luto, neste sentido que a psicanálise trata, é um luto ampliado, assim como não tem mistério, assim como é a noção de sexualidade, né? Sexualidade Uhum. para nós se refere ao genital, mas inclui o Uhum. genital só como destino final. Também o Sim. luto ganha esse contorno amplo do movimento de constituição do ego de cada um de nós. Ale, Então, eu perco um objeto na infância, né, que me era uhum. muito querido, muito adorado, minha chupeta, né, e tenho que me reconstituir. A gente, como eu já Uhum. mencionei no início da live, né, a gente fala claramente que a adolescência tem que elaborar o luto pela infância. Você Sim. não é mais aquele corpo infantil, o seu corpo pode Uhum. e vai produzir muitas outras coisas, muito mais capacidades que a Sim. infância não te permitia. Inclusive Uhum. a possibilidade de você assumir um lugar na vida adulta, né? Sim. Então, faz parte da adolescência, a primeira fase da adolescência é o luto pela infância, a segunda fase da adolescência é o terror de ter que entrar no mundo adulto, né? A gente Uhum. vai perder, a gente tem como objetos de grande investimento afetivo, objetos do nosso cotidiano, né? Uhum. Objetos, coisas, símbolos, signos com os quais a gente se identifica e que fazem parte da nossa Uhum. personalidade, da maneira como a gente se apresenta para o mundo, ou da maneira como a gente Uhum. também relaxa diante deste mundo. Sim. Então, será vivenciado um luto sempre que algum desses objetos deixar de existir. E aí você pode Sim. pensar aqui que eu estou falando num carro, uma carteira, um Uhum. cartão, uma caneta, uma roupa, uma bolsa. Olha o desespero de uma mulher quando ela não encontra a bolsa que ela tinha para ir numa festa, porque essa bolsa foi perdida. Ela ficou tantos anos Sim. mofando no armário que ela morreu. Uhum. Sim. E aquilo desorganiza a pessoa de uma maneira incrível. Incrível, eu estou Sim. sendo irônico, né? Uma maneira Mas para a absurda. mulher é incrível, sim. É incrível, porque Sim, vai saber o que tinha lá dentro. claro que eu não estou questionando isso. É, objetos, objetos animados, os Sim. famosos pets. Sim. Né? Eu tenho um cachorro, eu tenho um coelho, né? Eu Sei. tenho um coelho, Al quando ele Capone. morrer, Al eu vou Capone. perder todo o investimento afetivo que Sim. eu fiz nesse bichinho. E esse investimento afetivo, vamos pegar um gancho aí, e é sobre isso que você está dizendo, Ale, né, quando eu coloco que acontece a perda de status, essa perda real, do objeto real, mas muito mais que isso, que é o que nós estamos falando aqui, que é o que está por trás do luto, que é o nosso inconsciente, Não, mas nosso, esse investimento que você tem no Al Capone, que é o coelhinho fofinho, lindo demais, é o muito gostoso. que é muito, né? Ale, esse investimento, de onde que vem também de forma inconsciente? É claro que você tem esse Claro, investimento por ele, por esse animalzinho real que ele é, fofinho, muito gostoso, mas que mais do inconsciente sim. está sendo projetado no Al Capone ali, Espaços e né? que buracos ele preenche, né? Exato, exato. Então, nós estamos falando de luto nesse sentido absolutamente amplo. O Sim. luto, estou falando de objetos, objetos animados, pessoas, mas até Uhum. o luto quando você não espera que algo aconteça. Uma Sim. catástrofe, por exemplo.
né? Sim. O luto causado pela morte de um ente querido, pode ser, né? Por causa de uma avalanche que agora, na época de chuvas, nós vamos ver um monte acontecendo. Então, todos os tipos de luto, para a gente não ficar aqui também descrevendo todo e qualquer. Todos os tipos de luto são lutos que o nosso ego precisa vivenciar. Então, Sim. qual é o papel, quais são esses inúmeros papéis que este ego tem que desempenhar, né, para não, de fato, por uma questão de intensidade, cair num processo de melancolia. De melancolia. Esse Uhum. ego precisa encontrar outras formas, né, de se Uhum. posicionar na vida para que continue procurando, não do mesmo jeito, não da mesma forma, não com as mesmas características que antes da perda. O sujeito precisa se reestruturar para a vida. É Sim. Sim. necessário que ele se reestruture. Uma família, sei lá, vamos pensar aqui, pai, mãe, filho, filha, que perdem um avô. Para cada um deles, a perda é completamente diferente. É a Com mesma certeza. pessoa que morre, Exato. né? A gente fica nessa coisa, nesse pensamento mecânico, querendo encaixar as coisas em quadradinhos. Sim. Não é assim Até que porque, né, funciona. Alê? Não é. Até porque a pessoa pode perder, por exemplo, uma mãe, um pai, claro, sofre, mas perde uma tia que pode sofrer muito mais do que a perda da mãe. Porque que Depende. lugar que essa tia ocupava para essa pessoa, né? Ah, a própria morte da Odete Roitman está deixando isso claro. Noveleiro. Morte desejada, querida, aquela morte da vingança. Ninguém está Uhum, sentindo a falta dela. uhum. Então, Morte Ale, mas como assim, punição. Só a é, Edeninha. olha só. Ale, mas assim, né, para a gente trazer para uma prática disso, até do que acontece no processo de análise, né? Como que é isso, né? É fazer o paciente primeiro entender isso, o que que tinha naquele objeto, o que que era, né, investido, o que estava Que era investido. investimento dele naquele objeto para ele poder se separar e buscar esse investimento dele em outros objetos. Não é Sim, chegar numa fórmula como você perder um pet, compre outro. e coloca o Substitua. mesmo nome, como eu já ouvi, É, lembra? isso. Você Que perdeu um horror! filho, você perdeu um filho, tenha outro que este outro substituirá esse que você perdeu. Não é assim que Não, funciona, não. tá? Então, quando a gente fala da dor do luto, cara, ela é eterna. Não significa entrar num processo de melancolia. A questão é, o ego está conseguindo se reestruturar? Que ele passa a vida inteira se estruturando. A matriz, o prédio, né, Uhum. do aparelho psíquico se forma ali na primeira infância e desse As prédio a primeiras gente nunca lesões. sai. Mas a gente Sim. sempre vai estar abrindo paredes, reformando cômodos, não as que são estruturais, é óbvio, senão o prédio cai. Então, este ego, usando aí a analogia do prédio, esse ego está sempre se estruturando, sempre em busca de novos afetos, né? Então, é Sim, isso que dirá que aquele luto está sendo saudável, não é o tempo. exato. Quanto mais rápido a gente quer alguma coisa, pior ela vai ser. Porque é um É, tempo enorme de elaboração de perda e de reelaboração dos sentidos da vida. sim. Só que aí tem um acontecimento um novo luto chega na vida da pessoa. Ela vai viver apenas esse novo luto? Não! Este Uhum, novo luto vai se somar a todos os lutos anteriores que a uhum, pessoa vai ressentir. sim, Ressentir mesmo. Então a gente sim. quer se ver livre do luto, a gente quer se ver livre da morte, por isso que eu iniciei a fala
sobre essa questão cultural da negação da morte, né? Porque a gente quer se ver livre dessas coisas como se elas não existissem. Até porque nós somos bombardeados, né, Ale? A gente já falou isso também nas outras lives referente a esse assunto, né, de perdas, de envelhecer, de morte. Nós somos bombardeados o tempo todo com essa questão de precisarmos ficarmos novos, né? Tá aí o Botox que não deixa mentir, a harmonização facial, estica aqui, estica lá, né? Então, essa negação, né, Ale? Daí o gozo que eu tenho em ver outras pessoas que foram contaminadas com adulteração de bebida alcoólica morrendo, porque a morte está lá, não está aqui. Está aqui. Então. É um gozo na tele, na vida à distância. Exato, exato, né? Como se só fosse acontecer lá. A morte só está lá, nunca chega aqui, né? É de uma onipotência, né? Muito grande isso, né? Sim. Que é onde a gente também, a sociedade está fazendo isso o tempo todo com a gente, fazendo com que a gente queira ficar neste lugar de imortal, de onipotência, né? E isso só cria ansiedade. Isso, então, exato. E aí a nossa dificuldade de poder entender o que é uma perda, de poder deixar ir, porque afinal de contas a vida, a gente nasce e já perde, né, Ale? A gente já perde aquele lugar quentinho do útero, a gente já nasce perdendo, né? Não é? Já nasce, né? Os existencialistas dirão que a vida existe na presença da morte. Então. E não é assim? Ser no mundo, como eles definem, ser tracinho no, tracinho mundo, ser no mundo é ser em direção à morte. E a gente pode olhar para o nosso organismo sob o viés do desenvolvimento, mas também podemos olhar para o nosso organismo, para o corpo, sob o viés existencialista. Nossas células morrem diariamente. Sim. Elas nascem, né, crescem, se desenvolvem, mas muitas vão morrendo no processo desde o início da vida. Exato. Não é que a gente chega no estágio adulto e permanecemos. Cara, a gente faz tratamento de beleza para tirar pele morta. O que é pele morta? Exato. A gente vive morrendo. Exato. Então, eu acho que o grande erro dessa conversa toda, desse pedido, né, é uma reafirmação da força que tem na nossa cultura, da negação e do incômodo que a morte traz. E a gente não precisa querer vivenciar isso, né? A gente precisa se habituar a isso do mesmo jeito que o Freudinho, lá nos anos 20, resolveu colocar lado a lado com as pulsões de vida, ele resolveu colocar as pulsões de morte, para torná-las presentes num conflito eterno, né? Para entender a existência humana. Mas não, a gente continua querendo negar, a gente continua querendo pensar mecanicamente, né? E mecânica não funciona para o ser humano. Não. A mecânica talvez funcione para as máquinas, mas não para o ser humano. Exato. Ale, olha só o depoimento da Tassiana aqui, Gracinha, né? Gracinha, mas assim, os meus sentimentos, no modo de dizer como ela está lidando, né? Ó, passei pelo luto por conta dos meus avós que me criaram, foi bem difícil. Tive que passar até por psicólogo, não queria mais viver. Eu era muito apegada a eles. Hoje já estou melhorando. Meus sentimentos, é isso, né? É a expressão do que nós estamos falando. Uma grande parte dela, ainda mais se os avós tiveram esse sentido mais do que pais biológicos na vida dela, ela morreu junto com eles. O ego... Uma parte dela, né, Ali? Morre junto com o objeto. E a gente tem que se reconstituir. Tem que encontrar formas de manter alguma ligação com a vida. Então, o luto... Luto não vai desaparecer, tá, gente? Você estará vivendo, lembrando das coisas significativas, sentindo raiva,
sentindo tristeza, mas você vai estar podendo também viver. E isso é diferente da melancolia, né? Que lá no texto Luto e Melancolia o Freud fala muito bem disso. A Uhum. sombra do objeto eclipsa o ego. E Uhum. aí O que não que há é isso, mais né? vida no ego. Ou seja, esta pessoa, ela não caminha para a vida para fazer novos laços, se reinventar, se regenerar, qualquer termo que a gente queira. O melancólico caminha para a morte. Uhum. Ele Que- deixa de existir. Ele E o vai que é isso na se prática? ele vai buscar o objeto. Isso na prática é o suicida. Uhum. Isso na prática é aquela pessoa que, ao perder o seu objeto e não conseguir reestruturar o ego, não conseguir ser reestruturado, vai aos poucos morrendo junto com esse objeto. A gente vê Uhum. isso, pode ser aos poucos, pode ser rapidamente. Exemplo Sim. muito simples: casal de idosos, juntos Sim. há 40, 50 anos, um morre, o outro vai na sequência, É. Às vezes um vai ano, logo na dois. sequência. Não Uhum. adianta os filhos quererem, não adianta os netos quererem, os bisnetos quererem. Não adianta. A pessoa não vê mais sentido na vida e se deixa morrer. Se deixa morrer. O ego é absolutamente desinvestido. Ele passa a ser até um estranho para o sujeito que está melancólico. Ele não Sim. encontra mais sentido em viver, em fazer laços, em estabelecer relações libidinais. Libidinais que eu estou falando não é no sentido da sexualidade genital, tá? Libidinais, no sentido amplo que o termo pode trazer para gente. O Com a Ale, vida. e essa sensação, né, que o luto nos traz, nos faz sentir, eu acredito que não tem nada tão mais assim devastador, angustiante, agudo, como o luto, que nos leva diretamente para o nosso desamparo primordial, o primeiro ali, É. né? Primordial e eterno, né? E eterno, exato, né? Então, assim, é por isso que também fica tão difícil, né, Ale? Porque a gente fica uma vida inteira tentando lidar com essa falta, preencher essa ausência, essa falta, e a gente não compreende, né, que esta falta, que essa ausência, ela faz parte do indivíduo, ela é constituinte do sujeito, que é por conta da falta que a gente pode desejar, que a gente pode criar Não, novos laços, que a gente pode construir, que a gente pode fazer a nossa vida, né, Ale? né? E quando... O termo falta é muito lacaniano no sentido de que, olha, vamos incluir a falta na vida? Uhum, Não, porque a gente quer viver só no preenchimento. Então vem ruga, eu quero preencher, uhum, sim. Ah, né? tá sendo. O, Uhum, o Ozzy Osbourne morreu, tá? uhum, Ele morreu. Antes, sim, uma semana antes, ele fez um show de despedida com os membros originais da banda original dele, o Black Sabbath, e milhões de convidados que foram lá homenagear tanto a carreira do Ozzy quanto a do Black Sabbath, né? O show foi lá em Birmingham, na Inglaterra, cidade natal dele, e foi transmitido por streaming. Eu vi o show, né? Mas ele morreu. Então ele morreu, eu nunca mais vou ouvir uma música dele. então, Vou continuar escutando. Só que uhum, toda vez que eu escutar, eu vou me lembrar: Ozzy está morto. uhum, Então eu não posso esperar mais nenhuma nova gravação do Ozzy. Eu vou ter que uhum. encontrar outras bandas que eu substitua e coloque nesse lugar que eu tinha o Ozzy e o Black Sabbath. Estou dando um exemplo prático da reconstituição do ego. Exato, exato. Tá? Ele não Uhum. continuará produzindo. Não adianta o Não. Chico Xavier chamar ele, não adianta ele ser incorporado pelo pai de santo, né? Não vai dar Ozzy é bom. Ozzy, morreu. Não dá bom. Eu é que tenho que continuar existindo, e se eu Uhum. amo o trabalho que ele fez no mundo da música,
eu vou continuar, então, procurando outras bandas que me deem essa mesma sensação de prazer que eu Uhum. tinha ao escutar o Ozzy. É isso que é o luto. Só que eu sempre vou lembrar que ele morreu. E toda vez que eu escutar a música dele, eu vou ficar triste. Além Uhum. das memórias que serão suscitadas em relação às músicas em si, né? Uhum. Que foi por isso que eu me apaixonei por essa música, por essa banda, etc e tal, eu vou ter que Uhum. incluir a memória da morte, a tristeza. Sim. Mas o que que você pode fazer com isso, que é exatamente isso que você está É. dizendo, né, Ale? Então, a primeira coisa é aceita, caralho. Uhum. Pronto, falou. Aceita. Para de negar a morte. Sim, aquela Uhum. pessoa importante morreu. Você vai, Sim. vai continuar sonhando, vai continuar lembrando, Sim, vai porque o fazer uma inconsciente está comida aí. que a pessoa gostava, você vai lembrar dela. Vai. Então, mas isso que fica, né? Quando eu falei o que fica, é exatamente Fica. isso, essas memórias que ficam, que são memórias gostosas, como a Tassi falou aqui, né? As memórias que ela tinha com a avó, com esse avô, o que de bom que fica, que ela pode reproduzir, que ela pode lembrar, que ela pode acrescentar, fazer parecido num novo vínculo, Uhum. ou com uma pessoa, ou com um objeto, né? O que pode se fazer com isso, né, Ale? E não ficar nessa questão que aí vira melancolia do ego ir junto, né? Sim. Do ego também não querer estar mais aqui. A Débora escreveu aqui o seguinte, um relato dialético. Tive um paciente no CAPS que teve câncer. Foi super sofrido o tratamento, mas tratou, ficou bem, etc. Quando estava estável, inclusive do uso de químio, se suicidou. É. Então, Temos um erro gramatical aí que é um problema sério, que é o teve câncer. Qual é o problema? A gente acha que o câncer é oriundo de uma entidade externa que interfere na vida da pessoa. O câncer é a uhum, melhor metáfora, né? Se a gente pode uhum, chamar assim, de um processo que se inicia desde o início da vida, que são as células que vão morrendo, é, vão se desorganizando, uhum, não uhum. funcionam de acordo com o que o que O os médicos organismo gostariam que o esperava. biológico funcione. A pessoa Uhum, viveu com câncer, ela conhece o câncer, ela não quer abrir mão de ser uma pessoa de câncer. uhum. Então, para ele, não tem sentido a vida sem ter câncer. O Olha, câncer é dele. profundo isso, hein? Claro, ele não foi adquirido ao longo do processo. A mesma coisa que você me dizer, vou ter câncer no pulmão porque eu fumo. Já falei, não adianta, eu falei, não, mas ele não vai ter Não, câncer. Eu falo que ele não o vai ter. câncer é meu, o cigarro é meu. Eu quero morrer fumando. Tira o cigarro, a vida não vai ter sentido para mim, eu vou suicidar. Como é É, forte isso, né? Você está mas falando dessa disso, ligação. mas é disso que a gente está tentando falar. A gente Sim, quer olhar para as coisas do universo humano como se elas fossem passíveis de serem interpretadas mecanicamente com relações de causa e efeito. Nossa, puxa, que legal que a pessoa se livrou do câncer. Legal, mas para aquela pessoa, que o exato. câncer faz parte da estrutura psíquica, isso a gente não considera. Uhum. Quando a gente quer olhar mecanicamente, até o câncer é uma doença externa. É Não porque a gente é. está porque a gente está tão atravessado com essa questão de tem que ter vida, tem que dar sobrevida, né? Ainda Sim. mais uma situação muito bem colocada, viu, Débora, de trazer esse exemplo, porque é um exemplo muito importante, né? Porque é onde a gente já tem que a pessoa ela está lutando contra um câncer, mas tem pessoas que querem isso, tem Então, pessoas mas que não. está lutando contra o câncer? Então exatamente aí, né? Porque O fato de estar inscrito num tratamento e percorrer
todas as fases, não é necessariamente estar lutando contra o câncer. Nós estamos olhando o organismo da pessoa. Nós não estamos Isso, olhando o psiquismo. isso, exato, Mas, exatamente por isso que eu falei que o exemplo dela é muito legal, foi muito oportuno, porque de fora a gente, como está sempre atravessado por isso, tem que ter vida, tem que lutar, vamos para lá. Que quando acontece uma situação dessa, né, a gente também, a gente enquanto profissional, se a gente não para olhar dessa forma, do inconsciente, de compreender aquele sujeito, o que aquele câncer significava, né, o que falava, a função daquele câncer na vida daquela pessoa, a gente fica assim, a gente não entende, a gente fica até, como assim? Né? A pessoa estava bem e agora ela, né? Mas o, o câncer é daquela pessoa, não é só daquele organismo, é daquela uhum, pessoa. uhum, É que é isso que é difícil das pessoas entenderem. Porque a gente fala sobre doenças como se elas tivessem uma existência objetiva além da existência subjetiva. fosse E elas colocada de não fora para têm, dentro, né? E não que elas foi não uma têm. produção. É o que acontece hoje em dia com essas doenças psicológicas, puramente psicológicas, que está todo mundo querendo se enquadrar em uma delas. O autismo, o TDAH, o TOD, o TAG, o pânico, o estresse, o burnout. Tá Uhum. todo mundo querendo se enquadrar de algum jeito nessas doenças para deixarem de existir. Ah, então é externo e isso aqui vem me salvar. Não vai te salvar. Exato. Né? O câncer se torna um modo de ser. O câncer é o modo de ser do organismo, Eudes. As Uhum. células morrem o tempo todo. Elas não só morrem, como elas sofrem deformações o tempo todo. E a lei, e aquilo que a gente está nesse viés do inconsciente psicanalítico de tá, e aquele câncer, ele é uma produção daquele inconsciente Tá? também. Pulsão de morte. Outro dia eu vi um meme desses rios aí que a gente fica assistindo nas horas vagas. O Uhum. cara consultando com o médico e o médico chegou no diagnóstico para ele. Você precisa falar palavrão, você precisa incluir palavrões no seu dia a dia. O que você Uhum. está sofrendo é de palavrão enrustido. Uhum. Então, se você xingar mais, se você pegar aquela atendente telemarketing que ligou 18 vezes para você em 5 minutos e xingá-la, você vai sair-se muito melhor, você vai ficar muito bem. Né? Então, é claro, tem uma ligação estreita Total. com a repressão da agressividade, com a repressão das pulsões de morte. Freud fala isso claramente no Mal-Estar. Né? A Uhum. sociedade cria milhões de maneiras para você expressar as suas pulsões de vida. Uhum. A sociedade cria, não é que elas são naturais. É amor fraternal, amor fraternal. Uhum. Amor Quando a gente. fraternal, amor Uhum. parental, amor de amizade, amor sensual, amor por causas, amor por Uhum. coisas que transcendem o sujeito, se referem por ideias. A sociedade capta as pulsões de vida das pessoas e endereça para milhões de lugares. Com as Sim, pulsões de morte, só tem um destino: repressão. sim. Então, é muito clara a repressão da agressividade das pulsões de morte com o adoecimento, seja uma Uhum. depressão, seja um câncer, Seja numa uma base muito crise de mais pânico. psicossomática. Exato. É que Né? é Mas interessante isso, né, Lê? E é muito isso bom você tudo falar. Isso tudo faz parte da nossa estrutura que nega Sim. a presença da morte, da agressividade. Por isso que Freud não chamou pulsões da agressividade, chamou de pulsões de morte, que a gente Uhum. quer destruir, a gente quer Exato. matar. A morte faz Uhum. parte da vida. Eu Sim, mato um boi, eu estou com vontade de ir numa churrascaria e comer um boi, só que o boi precisa estar morto. exato. E eu celebro a morte dele com toda a diversidade de carne sangrando que eu vou colocar.
Ah, Você eu não mata como sangrando. vegetal, criatura. Eu como carne, mas não sangrando. Calma. Tem quem Ah, goste e tá tudo bem. não, Sem não sangue. tá tudo bem. Você Não, mata Ale. carne se você. Você Não, eu mata sei. Eu carne se falei, tá você tudo bem. tem passada. Mas a gente mata, a gente cultiva e mata vegetal, a gente cultiva e mata Sim, animal, a gente, pelo amor de Deus. Entendeu? A gente quer excluir a sim. morte do cenário, O mas não tem tempo todo, né? como. Ela vai É, voltar como patologia. Ela vai exato. voltar como psicopatologia. Você vai tropeçar É, nisso. é. E aí, né, Ale, a gente acaba confundindo. Eu vou voltar de novo no exemplo da Débora. Achei muito legal. Porque, assim, a gente tende a fazer uma distinção que exatamente não tem essa distinção, que é isso que você está falando, que a gente vê em psicanálise. Ah, então tá. Orgânico. Então a crise de pânico, a depressão é uma coisa, o câncer é outra, a doença autoimune é outra. Não, é tudo manifestação do inconsciente, é tudo um sintoma que tem uma função na vida daquele sujeito, É tudo né? manifestação de como aquele psiquismo se E a estruturou. melhor, não, e assim, né, Ale, e isso eu acho assim tão incrível, porque quando a gente vê, né, nesse caso de novo, dessa pessoa que teve o câncer ou de pessoas que têm o câncer e outras doenças, é a melhor forma que aquele psiquismo consegue fazer, consegue lidar com aquela vivência, né, com aquilo que está acontecendo ali, né? A Lu escreveu assim: uma paciente chegou com um diagnóstico e, ao acompanhá-la por um tempo, descartei a hipótese diagnóstica, que ela trazia como uma forma de existir. Assim que descartei, ela o quê? Opa! Ela desestruturou. Olha, viu É. só? Olha exatamente, olha que profundo. Por quê? O quanto ela precisava existir através daquele diagnóstico, né, Ale? E isso é que assusta, tá? É isso que É, assusta. Você ter crianças já na escola tendo que ser diagnosticadas para terem uma atenção especial. É isso que então, assusta. Hoje o autismo tem uma corrente, é um cordão de pescoço que uma o fita, né? identifica e ele tem uma série de direitos a Uhum. partir de usar isso, se identificar como autista. Daqui a Uhum. pouco nós vamos estar inventando esses cordões para todo tipo de patologia, porque é isso que as pessoas querem. A gente não quer mais portar o sobrenome e honrar o nome da família. A gente quer ter uma Sim, doença para chamar de sua. exato. Ale, Né? olha isso É, aqui. Ah, fala, desculpa. não, é nesse sentido. Então, quando você desconstrói o sintoma, isso a gente já falou em várias lives, é esperado que a pessoa se desestruture, mas no espaço da análise você consegue Vai se ajudá-la a se reorganizar. reestruturar. Que, vamos lá, vamos ficar no tema. É disso que trata o processo de luto. A pessoa Exato. vai se desestruturar e vai Sim, se reestruturando aos poucos, exato. esquecendo, deixando o luto para trás. Não, não. Se você faz uma tatuagem no seu corpo, mesmo que depois de um tempo você faça aquele Tira. trabalho para tirar a Laser. tatuagem, ela deixou de existir no seu corpo? Não. As marcas psíquicas dos dois processos, de pôr e de tirar e fora a própria pele, vão eternamente denunciar a presença daquela tatuagem. A Até gente porque quer é viver. extremamente simbólico, né, É, Ale? Ainda mais quando vai para a pele, é extremamente simbólico aquilo, né? a gente quer viver como se não tivesse existido ontem. Quer se Sim. reinventar o tempo todo. Isso é problemático. Isso, olha, isso aqui, né? Aí a Débora escreveu assim, ó. A equipe multi ensinou, olha isso, ensinou o paciente a reprimir a dependência de droga. Desenvolveu câncer, claro. Tratou o câncer, se suicidou. Sem o É, sintoma, ele não deu conta. não dá Claro, conta. porque aquele sintoma tinha uma função, né? O sintoma não era externo, a pessoa é o sintoma. Eu sou o meu sintoma, você é o seu sintoma. No Sim, plural, eu sou os sim. meus sintomas. É em torno deles que eu articulo a minha existência. Uhum. Assim como Sim, você, assim como qualquer um. Porque os sim. sintomas, como a gente já falou, nos protegem.
Então, falar do luto como se ele fosse apenas um momento de ressignificação da perda é tirar dele a característica central de que ele é um marco na reorganização daquele psiquismo que, sim, passará a ter esta marca, marca, o restante da vida. Para sempre. Marca Exato. que vai ser cutucada todo novo luto que a pessoa sofrer. Seja qual ele, Vai ser né? revivenciado. Uhum. Sim, E sim. felizmente, né? Felizmente, a gente não para de sofrer lutos. Não. É. Isso E vai é. chegando, e vai chegando uma certa idade na vida que você Uhum. começa a ver as pessoas suas mais próximas morrendo. E não é Sim. um fenômeno extraterrestre. É simplesmente que você está chegando numa idade mais avançada e as pessoas que te acompanharam ao longo desta vida também estão numa idade mais avançada e também estão indo embora. Aí você Sim. não vai ter como, né, não Sim. presenciar mais a morte. Sim. Fora que a vida também ela vai se reestruturando, né, Ale, de formas diferentes, né? Uhum. Você vai chegando também num outro estágio da vida, onde a pessoa ela vai se aposentar, então ela vai se Sim, reestruturar, né, de forma de amizades, de forma familiar. Principalmente na família, a gente já vê muito isso, né? Quando a gente é criança, a gente lida, né, tá ali com os primos, tudo. Você vai virando adolescente, você vai chegando, aí já não são aqueles mesmos primos, já não ficam todos. Quando você é adulto, então, malemar, você fala com alguns. Na e de velhice, escola. se for no seu enterro, você também não vai saber. Então, E de escola, então? e de escola, exato, exato. Né? Enfim. A perda, ela está aí todos os dias, a todo momento, não é mesmo? O ideal é a gente ressuscitar aquele lá do Psicose, o personagem do Psicose. Ai, do filme lá? É, me fugiu o nome dele agora. Mas ele empalha. Então, é, é, quando o Al Capone for, eu vou mandar empalhar para ele ficar e permanecer comigo eternamente. Então, Achando olha. que o objeto empalhado é a mesma Uhum. coisa que o animal que eu tinha vivo ali do meu lado. Nunca será. Norman, Norman Bates. Norman obrigada, Bates. Ali. É isso aí. Nunca Olha lá. será. Não adianta empalhar para manter a. Vamos lidar com os lutos, por favor, Lida, lida. socorro. Vamos Olha lidar que com a linda. morte. Vamos falar Olha que sobre linda. morte. Olha a Bia aqui, ó. A Beatriz Ferreira, psiá, que fofa. Olha só, que relato legal. Eu concordo. Como paciente oncológica, me sinto exatamente assim. O câncer hoje me ajuda a enfrentar coisas que antes eu fugia. Olha que graça ela. Hum, Inclusive meus próprios sonhos. Olha quantas coisas ela está podendo produzir, sim. construir. Parabéns, né, Vamos Bia? Olha que falar coisa de linda. morte. Vamos incorporar a morte no cotidiano, gente. Ela está aí. Quer dizer, não estou falando vamos incorporar, vamos parar de negar a Exato. presença dela. Vamos aceitar que a gente está morrendo a cada dia. É isso, Sim. que a morte E existe. o Né? grande tema, nós estamos no espaço da psicanálise, a psicanálise fala do consultório e fala do mundo também, né? Fala da Sim. cultura. O grande Uhum. tema hoje em dia é estamos assassinando o nosso planeta. Sim. E nós temos que conviver com as consequências da morte do planeta, no Uhum. qual nós vamos morrer junto. Que a gente está matando o planeta e a gente está fazendo isso contra a gente, né? É, é. Né? Tem um tema que eu vou pautar usando aqui meu lugar. Dia dos professores. Vamos. Vai, Ale, vai, vai. Deixa Você eu, pode, eu já deixa até eu sei, eu já até propor. A imagino. próxima live será sobre o tema psicanálise política. Sabia? Tá bom. Tá? Vamos falar de algo novo, por favor, pelo amor de Deus. Você pode, Ale.
Vai, eu te concedo, ó, como essa parceria de anos ali está A gente concedida. precisa parar de enclausurar, encapsular o sujeito. O Sim, nosso psiquismo, como Freud fala no início do psicanálise psicologia das massas, análise do ego, nosso psiquismo é uma colcha de retalho sim, do o mundo tempo todo. afetivo que nos entorna no nosso crescimento. E a gente quer falar o indivíduo como se ele não fosse sujeito do mundo. Uhum. Como assim, né? Como O Ale, assim? como assim? Ale, foi demais hoje, muito legal, amei a participação de vocês. Ale, a próxima, então, daqui 15 dias será dia Dia 29. 30, 20, 30. Não, 29? não é daqui a 15 dias, então. Que legal, é pré-Halloween. Tá, dia 29, então Tá. nós faremos a outra live, psicanálise política, já está combinado. Então não vou abrir caixinha para semana que vem. O Ale tá assim, olha, eu não vou nem abrir a boca, só vou falar assim, bora lá começar a live, eu já passo pro Ale. Fofo. Ale, eu quero aqui vou falar em nome de todos os PCs que estão aqui, que já foram seus alunos. Em nome deles, eu quero te parabenizar, né, por tudo aquilo que você já foi para a gente na graduação, por aquilo que você e assim, especialmente para mim, com muito carinho e respeito. Vou até chorar. Ah, você curtiu bastante quando você foi professora também, tá? Então, parabéns para você Exato. também. Obrigada, exatamente isso. Obrigada, Lê. Obrigada pela confiança em mim, obrigada Uhum. por me conhecer muito, que você me conhece, obrigada por ver em mim uma capacidade que muitas vezes eu não via. Acho não, eu tenho certeza que esse também é o trabalho do professor, né? Sim. Poder mostrar para a gente algo que a gente não sabe que a gente tem ou não imagina que a gente tem e tem na gente, você faz despertar isso em nós. Ó, Então, imaginou quando eu morrer, o que que vai obrigada. acontecer? Imaginou quando eu morrer, o que que vai acontecer? Pelo amor de Deus! Eu, a gente já falou isso, eu vou morrer um dia. Eu espero morrer um dia. Não, Ale, pera, eu não quero lidar com isso ainda. Então, as lives estão gravadas aí eternamente. Você Não, encontrou um jeito de eternizar. não, tá vendo? Olha só, ó, de forma inconsciente. Ai, que fofa, Ale, pra sempre. Beijo. Com muito respeito, amo você também, Li. Vocês são muito especiais para mim. Beijo. Beijo. Até. Tchau.